Fala Geeks, estamos mais uma vez aqui no canal Voz Geek. Bom Geeks, eu vou inaugurar um quadro novo aqui, na qual vou fazer review do Snyderverse, tá certo? Hoje vou começar aqui com Man of Steel, tá? E farei depois o BVS e Liga da Justiça e Snyder Cut. Esquadrão Suicida eu não vou fazer, porque depois que saiu o BVS no cinema em 2016, o Esquadrão Suicida foi mexido pela Warner de última hora ali para agradar o público modinha. Então, o filme que saiu não era um filme de fato pensado. Tanto que é um filme que tem muita salada e confuso, porque ele foi quebrado. E a Mulher Maravilha, por mais que eu goste muito da Mulher Maravilha, e até mesmo do Aquaman, eu gosto muito do primeiro filme do Aquaman, mas você vê que são filmes que não são mais do Snyderverse, são tons diferentes de filmes, tá bom? Então, esse é o recado que eu queria dar aqui de início sobre o novo quadro. Mas antes de eu dar a minha opinião sobre o Man of Steel, se você ainda não for inscrito no canal, você se inscreva, ativa o sininho, deixa o seu like, registra a sua opinião e compartilha, porque esse é o canal nerd mais raiz do YouTube. Aqui, esquerdista vagabundo passa vergonha. Você já fez algum esquerdista vagabundo passar vergonha hoje, através dentro do campo da ideia? Porque ano que vem será a grande batalha das nossas vidas. Se esse cara ganhar novamente, acabou a democracia, acabou tudo. Então agora lute. O Brasil precisa de você. Faça essa minoria passar vergonha. Não deixe essa minoria fazer barulho. Tá certo? Se você vê que tá falando merda você tem alguém no Facebook falando merda, vai lá e confronte. Argumente. Tá certo? Bom, agora que eu dei os recados, Man of Steel é uma obra de arte. O filme Man of Steel, tá? É uma obra de arte. Snyder visionário, por que não? É um filme que é muito de quadrinho e também é muito no pé do realismo, tá certo? E o filme fica o tempo todo batendo nisso. Primeiro que eu acho o visual de Krypton muito foda mesmo, porque Krypton parece ser algo medieval, com armaduras, com um negócio de casas, mas ao mesmo tempo também Krypton é tecnológico, né? Então é medieval com tecnologia, algo assim, esteticamente falando, é lindo de se ver, né? E você tem ali a origem do Superman, contada de uma forma belíssima, na qual burocratas levaram Krypton à ruína, à destruição, porque conversavam e não faziam absolutamente nada, né? Então Kal-El é mandado para a Terra. E aí eu quero fazer esse review, mas eu vou falar muitas coisas separadas, tá bom? Para ficar mais fácil aqui de dizer sobre esse filme, porque é tanta coisa para falar dessa obra-prima. Bom, primeiro, Superman, tá? É um Superman raiz, tá? É um Superman, cara, que o Snyder se preocupou muito em mostrar para o público do porquê que ele é moralista, do porquê que ele é conservador, porquê que ele é cheio de princípios, porque veio do pai adotivo dele, Jonathan Kent. Então o filme, cara, mostra o presente, mas o passado do Clark Kent, do Superman, é contado através dos flashbacks. É bem Lost, tá? É bem Lost. E aí, através desses flashbacks, cara,
você tem diálogos assim incríveis do Jonathan Kent com Clark Kent, o seu filho. O Jonathan Kent não queria que o mundo soubesse da existência do Kal-El, porque sabia que iam perseguir ele, que ele ia ser dito como algo estranho, um monstro de outro planeta. E então tem uma frase que eu acho assim linda de se ver, que é quando ele fala pro Clark: você precisa saber quem você vai se tornar, meu filho, porque dependendo da sua escolha, você vai decidir o futuro da humanidade. E isso é verdade, né? É verdade. E eu amo o multiverso exatamente porque são infinitas terras, infinitas escolhas. Então, assim, o Superman, ele é o que é porque ele caiu na Terra e pessoas cheias de princípios e de moral que o adotaram. Mas se ele caísse em uma União Soviética, como tem quadrinho entre a foice e o martelo, ele seria um ditador, né? Ou se ele caísse nos Estados Unidos mesmo, ou em outro lugar, e fossem pessoas que não tivessem esses princípios, talvez ele também se tornaria um tirano, um criminoso, não sei. Então, isso do Jonathan Kent eu acho incrível. É incrível. E claro que durante todo o filme tem a trilha sonora que é maravilhosa, que é linda, que é a de Hans Zimmer. Hans Zimmer, ele sabe muito bem, cara, passar a emoção, tá certo? E combina muito com o filme. Mas voltando ao Superman, então o Snyder, ele se preocupa em mostrar o porquê que o Superman tem uma moral intacta, porque veio do pai, o pai trabalhou isso nele desde lá do começo, o pai não queria que o mundo soubesse dele, ok? Tanto que, eu já falei isso no vídeo anterior e vou repetir aqui, o Clark Kent não salva o Jonathan Kent, porque ele não queria, o Jonathan Kent não queria que o filho fosse exposto. Simplesmente isso. Mas vem os esquerdopatas, vem os, né, que falam que mas ele é muito passivo, né, os progressistas, né, que não sabem nada de família. Cara, é a palavra do pai. Você entendeu? É a palavra do pai. E ele também não voava. Mas ele tinha super velocidade. Mas ele não voava. Então, assim, o pai o Jonathan Kent, não queria que o filho fosse exposto e por isso que morreu. E é uma cena, cara, triste de ver. Né? Triste. Porque ele não viu no que o filho se tornou. É triste. E então começa o arco ali do Clark Kent querendo entender mais de onde que ele veio, né? Porque agora não tem mais o pai dele. Então ele vai no arco de achar o seu povo, sei lá, à procura da Fortaleza da Solidão. E aí, na Fortaleza da Solidão, tem o primeiro contato com a Lois Lane, que eu vou falar da Lois Lane daqui a pouco, tá? A Lois Lane é uma crítica negativa que eu tenho a este filme, tá bom? Mas, cara, as cenas que são lindas do Superman é dele aprendendo a voar, né? O pai dele, o Jor-El, vai falando e, assim, ele sente a atmosfera, ele põe um punho no chão, sente a gravidade em volta, assim, quer dizer, não é gravidade, mas girando em torno do seu punho e ele sobe, né? É uma cena linda, com aquela trilha sonora sensacional do Hans Zimmer.
e ali nasce o Superman. E ali é tudo em um dia. A batalha que ele tem com o Zod é tudo em um dia. Em um dia só. Tá? E, bom, vou falar da Lois Lane aqui. A Lois Lane, cara, na minha opinião, eu gostei muito da interpretação da atriz, da Lois Lane. Mas eu acho que o Snyder, nesse caso, foi um ponto negativo. Porque a Lois Lane, ela é muito forçada no roteiro para estar ao lado do Superman para fazer um romance, né? E eu acho que o Snyder teve essa dificuldade, igual o George Lucas teve a dificuldade de mostrar o romance do Anakin com a Padmé. Porque aí a Lois Lane, cara, assim, o exército achou lá a Fortaleza da Solidão 2.000 anos atrás, só que assim, nem eles escalaram lá. Mas a Lois Lane, como a jornalista, escala porque ela precisa ter o primeiro contato com o Clark Kent. Porque aí ela vai investigar toda a vida dele, indo de pessoas que viram ele fazendo milagres, de certa forma, quando ele era criança, porque ela precisa estar com ele no final. Então assim, e também no final, cara, tem coisas absurdas com a Lois Lane, por exemplo. Então é porque ela sabe quem é o Kal-El, que o Zod chama ela, exige que ela acompanhe o Superman até sua nave. É forçado. Aí no final lá que rola um plano para destruir lá a nave do Zod, para não terraformar. Não, a Lois Lane tem que estar lá também. E é uma jornalista. Então assim, é muito forçado, entende? Porque eu sei que é difícil, cara, você fazer um filme de herói, blockbuster, e colocar um romance. Porque o romance, cara, se você não desenvolve ele vira Crepúsculo. Entretanto, você vai desenvolver, só que você vai ficar forçando um pouco o roteiro, né? Então a Lois Lane é esse ponto negativo, tá certo? Sobre o General Zod, eu acho incrível também a atuação e a história do Zod, né? Porque a história do Zod, cara, o que é? Pô, não tem um planeta. Antes do meu planeta explodir, eu fui banido. Eu fui exilado junto com a minha tropa na Zona Fantasma. Aí a gente acorda, Krypton foi destruída, não tem mais ninguém, e durante 33 anos estamos procurando por algo de Krypton, cara. E aí aparece o sinal quando o Clark aciona ali a Fortaleza da Solidão, né? Porra, tem algum kryptoniano ali vivo na Terra. Vamos para esse planeta. Então, porra, é um cara que ele é militar, ele é general Zod. Então o que ele quer? Cara, eu vou fazer Krypton renascer novamente, cara. Vou fazer uma nova Krypton. Cara, isso eu acho muito foda, porque me veio agora na minha cabeça. Um ano depois do filme veio o Interestelar, né? E o Interestelar, que é um filme fantástico. A base do filme é, cara, não tem mais como viver na Terra, então vamos procurar um outro planeta em que dê para existir a vida humana, né? Então, cara, assim, não é que o Zod seja realmente o vilão, é igual o Interestelar, né? Mas aí o que torna, na verdade, o Zod como vilão, que ele precisa destruir para construir, né? Matar toda a humanidade para construir Krypton em cima, diferente do Interestelar. Mas é basicamente isso, cara. Cara, se você quer garantir a sobrevivência da sua espécie, olhe para as estrelas. Não é aqui, porque, cara, nada aqui é para sempre. As estrelas morrem, os planetas morrem. Então, assim, quer garantir a sobrevivência da sua espécie? Viaja para as estrelas, né? Então, uma história, cara, muito foda.
Ou seja, ele tem uma motivação, não é uma motivação banal do Zod. E isso faz com que você compre a ideia do vilão e o filme seja bom, porque é o que eu sempre falo aqui. Para uma história de herói ser boa, você precisa comprar a ideia do seu vilão. Por isso que Cavaleiro das Trevas é incrível, por isso que, na minha opinião, Batman de 89 é incrível, Guerra Infinita é incrível, da Marvel, por causa do Thanos, por isso que o Homem-Aranha 2 é incrível. Então, assim, o seu vilão tem que ser tão bom quanto o seu herói para você comprar a ideia. E é o que acontece aqui com o Zod. O que acontece. Outro ponto negativo, que na minha opinião são só dois no filme, né? A Lois Lane e o Perry White. Cara, Perry White. Ou seja, Perry branco. E aí o Snyder troca a etnia. Tudo bem, cara. Eu não acho que tenha sido por lacração. Não é que eu tô passando pano pro Snyder, tá? Tanto que nos outros filmes aí que ele fez do Rebel Mons, uma coisa assim, né? É um filme super lacrador que eu não consegui assistir. Mas nesse caso, ele realmente quis colocar esse ator que é muito bom, que é o Morfeu de Matrix. Mas muda a etnia do personagem e isso não é legal, tá certo? Aliás, eu acabei de lembrar uma coisa deste personagem. Tem o pai do Superman, como eu falei pra vocês, que fica falando, porra, escolha quem você vai ser, né? Porque você vai mudar o futuro da humanidade, o que você escolher. E quando a Lois Lane, ela tá lá atrás, caçando o Superman, aquele homem que salvou ela, aquele homem que tem superpoderes e tudo. E ela chega pro Barry e fala, ó, esse cara aqui tem superpoder, esse cara aqui é alienígena, pode publicar. O Barry fala pra ela o seguinte, eu acho isso também fantástico. Você tem noção do que causaria na sociedade se alguém soubesse que tem um cara assim por aqui? Isso é muito verdade, porque crenças seriam destruídas. Crenças serão destruídas. Tudo iria mudar. As pessoas iriam enlouquecer. Estamos falando de vida fora da Terra e que tenha a nossa imagem. E, biblicamente, Deus nos fez a sua imagem. Então, crenças seriam destruídas. Entendeu? Cara, assim, seria um caos. Um caos. Tanto que essa frase do Perry é o filme que vem em sequência, que é o BVS, que eu vou falar em outro vídeo. Tá? Que aí começa a caçar, começa a chamar ele de aberração, tratar ele como aberração, certo? E no filme, cara, o Snyder, isso eu acho muito foda, porque o Snyder coloca muitas coisas do cristianismo à imagem do Superman, ou o contrário. Porque assim, Cristo morreu com 33 anos. O Superman nesse filme tem 33 anos. Quando o Zod aparece na Terra falando que Kal-El, ele é um de nós, está entre vocês, entregue o Kal-El para que eu não destrua a Terra. Ele vai na igreja, o Clark. Ele vai conversar com um padre, né? Depois que o Superman se entrega para o Zod e vai para a nave do Zod com a Lois Lane, e aí quando a Lois Lane foge e ele destrói a nave ali e sai no meio do universo, que é uma cena linda, que ele tá na Terra, tem um sol, a nave da Lois Lane na Terra, ele tá assim, ó. Biblicamente isso é porque é a cruz, né? É a cruz. Então o Snyder, até mesmo no Snyder Cut, quando ele volta à vida e usa o traje preto,
ele tá nessa posição, né? Assim, é o Snyder aproximando muito o personagem do cristianismo. E isso eu acho muito lindo de se ver. Principalmente para quem é cristão como eu, isso é lindo. É magnífico, tá? E claro, aquela trilha sonora maravilhosa. E sobre a batalha final, né, que aí vem as críticas. Ah, o Superman que não salva vidas, que destrói a cidade, ele pula o caminhão bate no prédio, explode, morre um monte de gente. Bom, como eu falei no vídeo anterior, é o primeiro dia do Clark Kent como Superman. Ele viveu em uma fazenda. Ele era totalmente inocente, porque ele era bondoso. Então, ele não tinha noção de batalha. E outra coisa, quando o Zod vai lá atrás na máquina dele, ele ameaça a mãe do Superman. Tanto que o Superman chega emputecido, voando, já pega o Zod e fala: você acha que você pode ameaçar a minha mãe? O cara já perdeu a noção, porque é a mãe dele. E como eu falei no vídeo anterior, quando alguém faz alguma coisa para as nossas mães, o homem racional acabou. Aí vira um homem irracional. Então assim, cara, ele não tem noção de batalha, então por isso que vai destruir a cidade. E tá tudo certo, cara. E tá tudo certo. Tanto que no próximo filme, BVS, você vê imagens incríveis dele salvando uma família no meio da enchente, ele salvando um navio que tá travado em um lugar, salvando um monte de mexicano de um lugar que tá pegando fogo. Enfim, não vou dar spoiler do próximo vídeo, mas porque faz parte do desenvolvimento do personagem, tá? E a batalha, assim, é linda, é cheia de zoom, né? Aliás, o filme, assim, tem momentos cruciais que é zoom. Por exemplo, a nave do Superman tá indo pra Terra, aí coloca um zoom. O Superman tá voando, coloca um zoom. Aí trechos de batalha, assim, o Superman jogou o cara, o kryptoniano, lá não sei aonde, aí mostra o zoom. É uma filmagem diferente e bonita de se ver. Snyder visionário, tá certo? E aí, durante a batalha, o Zod aprende também a usar esses poderes. Ah, mas aí vem, né, a Lacrolândia, aqueles caras, né? Porra, General Zod rapidinho conseguiu controlar os poderes, enquanto o Kal-El não. Sim, porque como o próprio Zod fala pro Kal-El: você acha que você pode derrotar? Cara, você cresceu uma fazenda e eu sou um general, entendeu? Tipo assim, pô, é claro que ele vai saber lidar mais com os poderes, aprender a lidar com os poderes mais rápido, porque ele é da batalha, ele nasceu para isso. Ele nasceu para proteger Krypton. Enquanto que o Superman nasceu em uma fazenda. É simplesmente isso. E aí vem a parte crucial dessa batalha dos dois, que é quando o Superman mata o Zod, né? Quebra o pescoço dele. Aí vem um monte de crítica. Ah, o Superman mata, que não sei o que lá. Cara, como eu falei pra vocês, é o primeiro dia dele como um Superman. Ele não tem emocional ainda. E o Zod o colocou numa mesa de sinuca. Ou você me mata, ou eu vou matar aquela família. Porque quando ele tá lá no braço do Superman, o Superman segurando o pescoço dele, o Zod está usando o seu raio laser para matar uma família. E o Superman fala: para com isso, Zod, para. E ele fala: never. Ou eu salvo a família inocente, bondosa, ou dou um fim nesse vagabundo, cara. É igual um policial. O policial mata? Não. Quem mata é o criminoso.
O policial vai lá e fala, ó, você tá preso. Aí o vagabundo vai lá e reage e atira contra a polícia. O que o policial vai fazer? Vai tomar tiro? Atira de volta, para se proteger. E aqui é claro que é isso. Porra, para. Never. Porra, tem que pensar rápido. E aí? O cara tem os mesmos poderes que o seu. É forte, usa raio, é kryptoniano. E aí, como você vai parar ele? Eu acho que assim, cara, como eu falei no vídeo anterior, é muita desonestidade intelectual e que perseguem este Superman sensacional do Henry Cavill sem nenhum motivo. Então ele mata o Zod e tem aquela cena, não! Que ele grita. Que, cara, ele matou, infelizmente, mas não foi por culpa do próprio Zod. Tá? E aí também tem uma outra crítica, né? Que ele pula o caminhão explode. Cara, de novo, ele é o primeiro dia dele do Superman, ele não tem nenhum tipo de noção. Aliás, por sinal, muitos falam que no filme ele não salva ninguém, né? Ele tá em uma batalha contra um monte de kryptonianos sozinho e venceu eles sozinho. Olha como o Superman do Henry Cavill é imponente. Ele luta com mais de um kryptoniano, vários, e ganha de todos. E aí, cara, como que falam isso, que ele não salva ninguém, né? Tá lá o kryptoniano destruindo a cidade também, e aí, cara, vai matar um monte de militares. O Superman vai lá e salva os militares. Tanto que aí, o capitão lá, do esquadrão que estava lá operando, fala: ele não é o nosso inimigo, ele é o nosso amigo. Porque tava aquilo, pô, esse cara é alienígena, não podemos confiar nele, né? Mas aí quando o Superman salva os militares, pô, esse cara tá do nosso lado. Esse cara se colocou na frente das balas para proteger o meu soldado, para me proteger. E como que tem vagabundo aí que fala que o Superman do Henry Cavill não salva no Man of Steel? E, aliás, até no começo do filme ele salva um monte de funcionário de um petrolífero que tava pegando fogo. Como que ele não salva, cara? Desonestidade intelectual, tá certo? Enfim, geeks, essa é a minha homenagem ao Man of Steel, tá? Aliás, o filme termina, né, dele como Clark Kent, no primeiro dia no planeta diário, e a Lois Lane fala para ele: seja bem-vindo ao mundo, né, que é algo bem legal de se ver. E, cara, é um filme magnífico, é a minha homenagem para esta obra de arte, tá certo? Próximo vídeo aqui vai ser sobre o BVS, fique atento aí, tá bom? Que o BVS, cara, é incrível o BVS. Deixa aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre o Man of Steel, quais são os momentos que você mais lembra do Man of Steel, tá? É claro que tem muita coisa que eu não consegui falar aqui, porque senão o vídeo fica muito grande, mas se não falei alguma coisa, cara, põe aqui nos comentários, tá bom? Um grande abraço, geeks, e até a próxima!